Se você traduzir a expressão que está ali, a expressão é n igual a 6 à quinta mais 1, o aluno olha para isso e tem dificuldade ainda na leitura da escrita matemática. E aí não é uma crítica, não, aí é uma observação. Certo? Como eu falei, a álgebra começa com o aluno geralmente a partir do 8º ano e ele ainda está amadurecendo. Então, o segredo aí de achar N, para quem tem dificuldade com essa pergunta, é saber ler o que está escrito aqui. Saber ler o que está escrito aqui. Né? E o que é que está escrito aí? O que está escrito aí é isso aí. N é o resultado de 6 elevado a 5 mais 1. É só você olhar aqui, ó. O sinalzinho de igual. Sinal de igual é o verbo ser. N é o resultado dessa conta. Acabou. Então, quando a letra A pergunta ali qual o valor de N, é o valor da conta que está sendo indicado, que é 6 à quinta mais 1. E aí, pronto. Virou o quê? Virou expressão numérica. Aquele assuntozinho que você trabalha na escola desde lá de baixo, expressão numérica. Prontinho, os cálculos estão aí. Eu postei alguns vídeos para vocês de potência, né? Não tinha necessidade de fazer um vídeo próprio, tem vários vídeos na internet razoáveis, ou às vezes até bons. Eu fui lá, procurei assim com calma, uns dois que o professor tivesse uma linguagem bem didática para vocês, e postei lá. Então tá aí, 6 elevado a 5, ou 6 à quinta potência, é 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6. Essa é uma das dificuldades que o aluno tem. Com 6 à quinta. Não deveria ter, porque é nono ano, mas acaba acontecendo. O aluno olha para 6 à quinta e faz 6 vezes 5. Fique sempre atento que o 5 ele está escrito em tamanho menor e ele está elevado, né? Está mais para cima. Isso indica que é uma potência. E uma potência é isso aqui que está do lado. Ó. O 5 é chamado de expoente da potência. O 6 é chamado base da potência. E o expoente diz quantos números 6 vai ter na conta. E a conta é sempre de vezes. Bem, fazendo a continha aí, você vai ter 7.776. A expressão n diz o quê? Que tem que pegar o resultado de 6 elevado a 5 e somar com 1. Vindo aqui embaixo, tá a continha. Somei com 1, 7.777. Conferindo com a resposta do livro, né? A resposta do autor. A resposta do autor poderia estar errada? Poderia, porque o livro pode vir com erros. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa história. Ah, o livro tem a resposta. Já peguei edições assim, até desse livro que vocês têm, A Conquista da Matemática, quando eu trabalhava em escola particular, que veio com muitos erros na folha de resposta. Mas neste caso está aí certinho. Então, letra A, qual o valor de N? 7.777. Essa é a resposta da letra A. Então, bom, Pode. qualquer coisa eu pedir para voltar. Pode. Certo. Então, vamos aqui à letra B. Quantos algarismos formam o número N? Aqui tem uma dificuldadezinha, às vezes, para alguns alunos, é na palavra algarismo. É incrível como um aluno tem uma tendência a só pensar que algarismo significa romano. Então, via de regra, a gente fala com o aluno o algarismo, algarismo romano. Algarismo é o símbolo que você utiliza para escrever um número. Esses nossos, para vocês né, que não estão no dia a dia da matemática, às vezes esquecem os nomes, são os algarismos indo-arábicos. Bem, aqui gera uma dúvida, tá? Aqui gera uma dúvida a resposta do livro, 4 algarismos iguais. Então, perceba que o autor ele vai colocar 4 algarismos iguais. Ele chama a atenção desse detalhe. Por quê?
Porque, do modo que está, você pode interpretar que só tem um algarismo, o algarismo do número 7. Tá? Então, quantos algarismos tem aí? Uhum. O professor só tem um algarismo, o algarismo do 7. Resposta errada? Não, resposta correta. É a maneira de interpretar que está sendo assim. A letra C. Qual é a soma dos valores absolutos dos algarismos que formam o número n? Muito bem. A gente já sabe que o número n é 7.777. E aí ele vem falar em valor absoluto. Alguém lembra o que é valor absoluto de um número? Ninguém lembra? Não, eu não lembro não, professor. Isso não, mas é isso que eu quero saber, se alguém lembra. Se ninguém lembra, tudo bem. Vamos lá recapitular então. Ó, quando eu falo o termo valor absoluto, lembre que nós temos números que são positivos e números que são negativos. Então, quando eu falo em valor absoluto, é o número sem o sinal. Então, número menos 2, tira o sinal, fica 2. Esse é o valor absoluto de menos 2. Número mais 5, tira o sinal de mais, fica 5. Este é o valor absoluto do número 5, tá? Estou revisando aí um conteúdo de sétimo ano. Não é exatamente isso que a letra C quer, mas estou dando a ideia do termo de absoluto já revisando o sétimo ano. Vamos exatamente à letra C. O que é que a letra C quer? O valor absoluto dos algarismos. Aí a gente volta para o sexto ano. Eu comentei antes do sétimo, para o sexto. Você vai aqui no númerozinho, esse primeiro set, como é que a gente aprende lá na escolinha? Unidade. Ele é unidade, ou seja, vamos imaginar que são 7.777 bolinhas. Este primeiro set à direita, ele representa 7 bolinhas. Só 7 bolinhas, são as unidades. Já o segundo set aí à direita, ele não representa 7, ele representa 70. Né? Como é o número? 7.777. Então, esse segundo 7 à direita, ele é o 70. Isso é chamado de valor posicional do algarismo. No sistema arábico, a posição que eu vou escrever o algarismo vai dizer o significado dele. É aquela história de unidade, dezena, centena e milhar. O mesmo algarismo vai assumir valores diferentes. Olha aí, este é o 700. 7.777. E, finalmente, o 7.000. Então, mesmo algarismo com diferentes funções. Este é o valor posicional, o valor relativo. Por que relativo? Relativo porque depende da posição em que ele apareceu. Se aparecer na unidade, ele é 7, mas se aparecer na dezena, é 70, porque são 7 grupos de 10. Se aparecer na centena, são 700. Se aparecer no milhar, é 7.000. Então, este é o valor relativo. E o que é valor absoluto, então? O valor absoluto é o valor do algarismo como ele mesmo. 7. É por isso que é absoluto. Ele não muda de valor. Não importa em que posição ele apareceu, ele é o algarismo 7. Este é o valor absoluto do algarismo. Então, a pergunta é, qual é a soma dos valores absolutos dos algarismos? Como são 4 algarismos 7, a soma dos valores absolutos, 28. A página 27 de novo, exercício 3, aqui. Resumindo, não botei o texto porque ele é muito direto. Resolva esta expressão numérica. Resolva essa expressão numérica. Aqui tem duas dificuldades que o aluno costuma ter. Uma é aquela principal que a gente já começou revisando, o significado de potências. O aluno confunde sempre a potência, que é um tipo de multiplicação, com a multiplicação em si, que aí pode ser qualquer coisa.
Então, essa é a maior confusão, que um aluno de 9 anos, tá? De nono ano não pode mais ter o que é uma potência. Isso aí. E como é que eu fixo isso, então, professor? Decorando o conceito? Não, aí, fazendo um exercício, aí você vai fixar muito melhor que ficar com a página aberta, olhando o significado de potência. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que vai aparecer de confusão do aluno aqui, normalmente, é nas operações de números com sinais. As operações com sinais que começam no 7º ano e muitos alunos deixam escorrer. Eu não estou falando de dificuldade assim, tem dificuldades que são naturais, fazem parte da aprendizagem. Com o tempo ela vai desaparecer. É o aluno que estuda, que faz exercício. Mas tem aluno que deixa a coisa escorrer. Ah, tenho dificuldade e joga a toalha. Então, meu garoto, desse jeito você vai ter que desistir da vida. Por causa da dificuldade de desistir. Vai ter que desistir da vida, porque a vida é dificuldade o tempo todo, sempre alguma. Tem gente aí que é milionário e está com o quê? Com câncer. Vai dizer que a vida dele está fácil porque ele é milionário? Uma pessoa com câncer não está com a vida fácil. O cara é milionário, mas ele tem uma deficiência física grave, que não pode sair do lugar, só move a cabeça. Então, pela dificuldade, vai ter que desistir da vida, porque a vida é feita de dificuldade. Esse é o erro mais grave. Quando o aluno vê a dificuldade, ele joga a toalha apenas. Então, vamos lá a questão. Deixa eu filosofar. Olha, tem várias maneiras de você desenvolver essa questão. Eu vou aqui no nível assim que o aluno de nono ano já deveria estar com habilidade desenvolvida, mas isso não quer dizer que é rápido, não, viu? O que eu quero dizer é que tem algumas maneiras que o cálculo fica mais rápido, mas que não é difícil. E aí eu vou trabalhar por este lado, ainda mais que pela internet tudo é mais lento e mais dificultoso. Olha, essa primeira potência, menos 2, a calcular. Você observe que o expoente é um número ímpar, né? 3 é um número ímpar. Essa informação vai facilitar muito o seu cálculo. Depois a gente vai trabalhar uma aula específica disso para reforçar ou até ensinar quem não sabe direito. Então, o expoente aqui é um número ímpar. O que isso diz para mim que pode facilitar para a questão? Que esse sinal que a base tem, neste caso aqui um sinal de menos, esse sinal vai continuar. Se for ímpar no expoente, o sinal que tem aqui embaixo na base, este sinal vai continuar. Se for negativo, fica negativo. Se for positivo, fica positivo. Certo? Daí, segue o cálculo de potência. O que é 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. O menos 3 elevado a 2, ou como a gente chama em matemática, menos 3 elevado ao quadrado. Observe que o expoente 2 ele é par. O que é que ele vai me ajudar aqui para o cálculo? Quando o expoente for par, o resultado será sempre positivo. Sempre positivo. Você já pode tomar nota aí até no seu caderno, aí ao lado da atividade, para não esquecer. Expoente ímpar, repete o sinal da base. Expoente ímpar, repete o sinal da base. Tá? Expoente par, sempre positivo o resultado. Expoente ímpar, repete o sinal. Muito cuidado com essa regra, que o aluno faz assim: expoente ímpar, negativo, expoente par, positivo. A regra é bem diferente. Expoente ímpar, repete o sinal da base. Expoente par, sempre positivo o resultado. Isso vai agilizar o seu cálculo. E 3 ao quadrado, lembrando ao pessoal mais distraído que não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3. Conceito e potência, né? O primeiro exercício que a gente viu aí. Então, agora a coisa fica mais rápida. Ó. Expoente par de novo,
resultado positivo automaticamente. 1 ao quadrado, o aluno confunde muito porque acaba esquecendo o conceito, né? Mas é 1 vezes 1. O quadrado está dizendo que você tem 2 números uns na conta de vezes. 1 vezes 1. Novamente, o que o expoente ímpar faz? Repete o sinal da base. Olha lá, o expoente ímpar repete o sinal. A base é negativa, ele vai ficar negativo. Se fosse positivo, ficaria positivo. E 2 a quinta. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E aí leva o resultado lá para cima, para a expressão. Olha lá. O resultado de menos 2 ao cubo, menos 3 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. E observe que o último, o menos 32, ficou dentro do parêntese. Por quê? Porque antes do parêntese aqui tem um sinal de menos. E o resultado é negativo. Eu preciso desse parêntese separando os dois sinais. Eu poderia ter feito isso aqui no menos 8 também, ao botar do parêntese. Só que o parêntese ia ser inútil aqui no início. Então a gente descarta. E os outros dois, professor? Os outros dois, o resultado de menos 3 ao quadrado é positivo. O resultado de menos 1 ao quadrado é positivo. Número positivo é a mesma coisa de número sem sinal. Então, eu joguei esse sinal de mais do mais 9, esse sinal de mais do mais 1 fora, e botei só o 9 e 1 aqui, os valores absolutos. E mantive o sinal da expressão. Tudo isso tem uma justificativa, mas ia ficar muito longo aqui para a gente falar em todos os detalhes. Então, o parêntese aqui no final é justificado porque este número é negativo. Certo? Para separar os dois sinais. E se eu esquecesse, professor, esse parêntese, bem, em termos de conta não ia mudar nada. Agora ia ficar uma escrita confusa. 2 sinais de menos colado. Fica muito esquisito na escrita. Ninguém usa isso em matemática. Vamos ver então os cálculos. Vamos calcular logo esse da frente, que não tem muita dificuldade. E aqui o aluno tem aquela dificuldade de 7º ano, né? Operações com números inteiros. Então vai ficar menos 8 mais 9. Esquece o menos 1 por enquanto. Menos 8 mais 9. Como eu sei que muita gente tem dificuldade ainda nessa conta, botei ela aqui em cima. Menos 8 mais 9. Como é que eu faço uma conta dessa? Pega o sinal do maior. Então, o maior aqui é 9. O sinal dele é mais. Bota aqui no resultado. E faz conta de menos. 9 menos 8 é 1. Por que, professor, foi assim? Não foi jogo de sinais? Porque não é menos com mais, porque jogo de sinais é em conta de vezes. Jogo de sinais é em conta de dividir. Isso aqui você tem uma soma, isso é uma soma algébrica. Então não é jogo de sinais. Veja que o jogo de sinais vai dar errado. Menos com mais vai dar mais. Mas no jogo de sinais, menos com mais é menos. Então, o jogo de sinal aqui não vai funcionar. A regra é sinal do maior mais e faz a conta de menos. 9 menos 8. 1. E aí vai ficar o quê? Mais 1. Vai ficar mais 1 menos 1. Que, obviamente, é 0. E aí fica o parêntese com menos 2 aqui. O que é que eu vou fazer? Ó, uma dica fácil é, nesta situação, faz um jogo de números. Ó, o menos de fora com menos de dentro é mais. Menos de fora com menos de dentro é mais. Né? Também é outra situação que você pode resolver indo buscar no YouTube facilmente.
multiplicação e divisão com números inteiros. E vai ter o jogo de sinais lá. Então, se você procurar operações com números inteiros no YouTube, vai chover vídeo para você e você escolhe aquele que vai melhor lhe ajudar, porque o que é bom para mim não é bom para você, o que é bom para você não é bom para mim. Então, eu só indicar o vídeo não é a solução. A visão didática do professor nem sempre é a mesma, a melhor solução. Eu estive falando aí uma experiência de vida. Já tive muito professor que botava assim, a aula para a maioria da sala uma beleza, para mim era um fracasso. Eu ia aprender lendo um livro. Na época não tinha internet, né? Lendo um livro. Um livro, às vezes, não era nem o livro da escola, era outro livro que eu ia pesquisar. Tinha um colega que inesquecível, Antônio, que tirou várias dúvidas minhas. Então, aquilo que o professor está achando que está muito fácil, às vezes está muito difícil para você. E aquilo que seu colega está achando muito difícil, está fácil para você. É por isso que é importante você se movimentar e correr atrás, e estar tentando tirar suas dúvidas, e correr atrás do professor e correr atrás do colega. Um grande professor meu foi meu colega do primeiro ano do ensino médio, Antônio. É meu professor de matemática. Ah, Antônio, você. Então, tem Antônio aí. Então, tem essas coisas, né? Então, menos com menos é mais. E aí fica mais 32. E fechamos, então, o cálculo. Certo? Parece fácil. Não é. Você vê que envolve várias regras, vários conceitos, mas você tem que ver que você também é nono ano, né? E aí fica difícil escapar de muita coisa. É difícil até para o professor construir uma aula muito básica, porque não deixa de ser nono ano. Não dá para fazer aula de sexto ano o tempo todo. E é até prejudicial para você. O professor tomar essa postura de porque o menino tem dificuldade, eu vou fazer aqui uma água com açúcar, essa não é a solução. Essa não é a solução, porque eu tenho 50 anos, sei o caminho da estrada todinho. Vocês não têm tanta experiência de vida e vai se iludir achando que o caminho é este e vai se quebrar. Né? Então, fazer uma água com açúcar é muito fácil. Para mim seria uma maravilha estar dando aula de quinto ano aqui agora. Mas não é a solução. Primeiro, a gente prejudica quem sabe em nome de quem não sabe. Segundo, que eu estou te dando uma solução fácil para uma coisa que é difícil. Certo? Então, uma pergunta? Tá bom? Não. Então, até a próxima. Valeu e a atenção de vocês. Até. Até. Gente. Valeu. Valeu.